Fala galerinha do segundo ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo a correção da semana 4 do PET 5, né? Estamos finalizando aqui a edição 5 do PET com o tema Guerra Fria, ok? Então vamos iniciar. No começo o PET ele vai trazer a conceituação do termo Guerra Fria. Teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e durou até a queda do Muro de Berlim, em 1989, e a extinção da União Soviética, em 1991. Foi um período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, disputando a hegemonia política, econômica e militar do mundo. Ok? Depois o PET ele vai trazer aqui essas duas fontes de complementação do tema, o texto Guerra Fria, do site Brasil Escola, e o vídeo do YouTube Guerra Fria, tá bom? Ambos esses links estão disponíveis no formulário e espero que vocês acessem aí para um melhor aprofundamento, um melhor entendimento desse assunto, ok? E aqui se iniciam as atividades. Antes da primeira questão, o PET ele vai trazer esse texto aqui, ó, Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período de graves tensões e ameaças, pois a União Soviética e os Estados Unidos disputavam a liderança mundial através da corrida científica, tecnológica, armamentista, espacial e os enfrentamentos econômico, ideológico, esportivo, na espionagem, na propaganda e no cinema. Os Estados Unidos lideraram o bloco capitalista e a União Soviética o bloco dos países socialistas, em uma guerra indireta para garantir a hegemonia mundial. O principal elemento da Guerra Fria é a divisão da Europa entre o capitalismo e o comunismo e a consequente expansão para o mundo. Durante esse período, prevaleceu a ordem mundial bipolarizada, ou seja, a existência de dois grandes polos de poder que o mundo deveria seguir. Em Berlim, a ordem bipolar levou a cidade a ser dividida em duas partes, sendo construído um muro para delimitar o lado oriental e o lado ocidental. O lado ocidental sob a influência americana e o lado oriental sob a influência dos soviéticos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida entre os países que disputavam a liderança mundial. No entanto, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul. Os Estados Unidos intervêm no conflito ao lado da Coreia do Sul, e a China e a União Soviética apoiam a Coreia do Norte, o que comprova a bipolarização mundial. A China, após a Segunda Guerra, retoma as disputas entre os comunistas, que apoiavam a União Soviética, e os nacionalistas, que apoiavam os Estados Unidos, sendo que os primeiros tomaram o poder em 1949 e os nacionalistas fugiram para Taiwan, fundando um novo governo. Os Estados Unidos exerciam uma influência sobre Cuba com a Emenda Platt, que garantia aos norte-americanos intervir em Cuba, mas a Revolução Cubana retira essa influência e aproxima o país da União Soviética. O governo norte-americano impõe o bloqueio econômico e a União Soviética instala mísseis em Cuba. Diante do risco do confronto direto, os líderes das duas potências fizeram um acordo. A União Soviética retirou os mísseis de Cuba e os Estados Unidos retiraram os mísseis da Turquia. No Brasil, o medo de que o exemplo de Cuba fosse repetido levou as elites conservadoras capitalistas a apoiarem grupos militares no golpe de 1964, que implantou uma ditadura que praticava tortura, a repressão e levou muitos a desaparecerem, com o objetivo de impedir o avanço do socialismo. Os brasileiros não tinham acesso à moradia, educação, saúde, além de conviver com a miséria e as revoltas. No entanto, alguns começaram a defender os ideais socialistas para combater as desigualdades sociais. É importante ressaltar que não havia um risco iminente do comunismo, mas o receio das elites que isso acontecesse levou o país a viver um regime de ditadura que retirou a liberdade democrática para impedir a participação popular e negar o acesso às condições de vida digna. A Guerra Fria durou 4 décadas. Apesar de ter apenas confrontos indiretos, ela teve seu fim com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Então aqui começam as atividades. Questão 1.
Explique o que foi a Guerra Fria. O que a gente pode estar respondendo aqui? A Guerra Fria foi um período de graves tensões e ameaças, pois a União Soviética e os Estados Unidos disputavam a liderança mundial através da corrida científica, tecnológica, armamentista, espacial e os enfrentamentos econômico, ideológico, esportivo, na espionagem, na propaganda e no cinema. Os Estados Unidos lideraram o bloco capitalista e a União Soviética o bloco dos países socialistas, em uma guerra indireta para garantir a hegemonia mundial. Ok, agora aqui a questão 2. Qual o principal elemento dessa guerra? O que a gente pode estar respondendo aqui? O principal elemento da Guerra Fria é a divisão da Europa entre o capitalismo e o comunismo e a consequente expansão dessa bipolarização para o restante do mundo. E a questão 3. Qual a relação da Guerra Fria no cenário brasileiro? O que a gente pode estar colocando aqui como resposta? No Brasil, o medo de que o exemplo de Cuba fosse repetido levou as elites conservadoras capitalistas a apoiarem grupos militares no golpe de 1964, que implantou uma ditadura que praticava tortura, a repressão e levou muitos a desaparecerem, com o objetivo de impedir o avanço do socialismo. Ok? Turma, agora a gente finalizou aqui a edição 5 do PET. Espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês. Semana que vem a gente já deve voltar já com a semana 1 do PET 6. E tudo de bom para vocês, boa sorte e até a semana que vem. Até a próxima. Obrigado. Valeu.